Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Estamos começando mais um Saravá Podcast e hoje eu tenho falado que o canal tem me trazido momentos maravilhosos e o Saravá Podcast já trouxe grandes pessoas aqui, mas eu estou realmente emocionado por receber uma pessoa que eu desde pequeno acompanho e admiro. E vocês vão achar estranho porque eu vou chamar durante o podcast inteiro de madrinha, porque é minha madrinha. Eu, como componente da Acadêmicos Tatuapé, tenho a honra de ter como madrinha a minha querida, e eu nem sei mais quantos elogios eu vou fazer, Leci Brandão. Seja bem-vinda, madrinha. Muito obrigada, sua bênção, Pai Léo. Xangô abençoe. Prazer muito grande, uma emoção, inclusive, nós estarmos aqui. E dizer para que ninguém repare o tom da voz, porque eu estou falando todos os dias, o dia inteiro, e tenho tido assim agendas muito, sabe, puxadas, né? Porque é uma campanha, e é uma campanha diferente das outras, a gente tem que estar em todos os lugares. Todo mundo sabe que São Paulo é um estado enorme, são 645 municípios, nós não vamos percorrê-los todos, que não há tempo, mas temos ido conversar, falar e nos apresentar aí com a maioria do povo, principalmente o povo mais simples, né? O povão, realmente, as quebradas, aí as vielas. E posso dizer que estou muito agradecida aos orixás, agradecida aí, né, à nossa espiritualidade, porque a forma como a gente tem sido recebido pelas pessoas está sendo muito boa, muito positiva. Todo mundo demonstrando alegria e satisfação e disposição para poder nos ajudar a continuar essa caminhada, né? Que, na verdade, foi o santo, né, que me deu essa oportunidade. E agradecer, porque é muito bom você saber que tem feito coisas que têm agradado as pessoas. E eu não só agradeço assim publicamente, como todos os dias eu rezo e peço, sabe, a Oxalá e a todos os orixás que me dê muita força, que me dê saúde, principalmente, para que a gente possa ter condições de tocar essa caminhada aí até o final com positividade, respeitando as pessoas. Isso é que a gente quer. E é muito importante isso para nós, madrinha. Eu sempre começo a conversa pelo presente. A senhora nos trouxe um vaso de espada de São Jorge. Porque a espada de São Jorge é uma erva que eu sempre respeitei e sempre guiou a minha vida. Sempre teve a espada de São Jorge por perto, né? Eu tenho em casa, né? Trouxe aqui para o senhor porque São Jorge, né? Ogum, de uma forma especial, conduz o meu caminho, me protege, e eu tenho certeza que o senhor é uma pessoa que é muito fiel também a esse culto. Né? Gosto muito dele. Foi por isso que resolvemos trazer a espada de São Jorge para cada vez mais fortalecer a sua caminhada, fortalecer o seu programa, né? A sua família, os seus amigos, a nossa Tatuapé, que é protegida por São Jorge. Sim. Também. Então a gente tá em casa. Eu sou devoto de São Jorge. São Jorge, ele transcende as religiões, né? Certo. Eu sou devoto de São Jorge desde pequeno, desde a época que eu era católico. Aliás, sim, eu tenho tatuado nas minhas costas São Jorge. Uhum. E também como bom corintiano, né? Então, eu venho de uma família inteira corintiana. Uhum. São Jorge é aquele santo do nosso dia a dia. Mas eu acho que esse vai ser o tom do Saravá, pra gente conversar muita coisa, porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida. E a gente já começa por aí. A senhora falou que o Ogum rege a sua vida. Se tem uma coisa assim que eu, desde pequeno, e assim, eu sou um sambista, graças a Deus, né? Deus me fez assim, mesmo numa família italiana, mas meu avô meu avô conversou com a Dona Irã, pessoal do Demônios, no Sim. começo de tudo. Então, meu avô vinha dali da Moca, do Brás, aquela região. E eu venho de uma família que ama o samba, e eu amo o samba desde pequeno. E eu desde pequeno ouço Leci Brandão. E se teve uma coisa que assim sempre me chamou muito a atenção, era a valorização da cultura de matriz africana. Até mesmo nos discos, CDs, uhum. sempre tinha uma cantiga de orixá, sempre tinha alguma coisa que chamava a atenção. Mas antes da gente falar disso, a senhora disse que o Ogum rege a sua vida. Qual é a importância de Ogum na vida da senhora? É a questão dessa minha liderança, né? Desde quando eu
comecei a trabalhar, né, mesmo para sobreviver, eu sempre percebi que as pessoas sempre queriam que eu fizesse alguma coisa diferente, sempre me chamavam para ocupar algum espaço no meu trabalho, enfim, né, defender as pessoas. Eu sempre estive na luta, né? Minha vida sempre foi de luta em defesa de alguém. Então, depois, claro, tempos depois é que eu descobri essa coisa de anjo de guarda, que eu tinha que cuidar do meu anjo de guarda. Isso quem me disse foi seu Rei das Ervas, né? Um caboclo que eu conheci lá no Rio de Janeiro, no bairro de São Gonçalo, na casa de mãe Alice. E seu Rei, em 1980, foi quem me alertou para que, se eu quisesse retomar a minha vida de artística, né? Porque eu estava fora de gravadora, fora de tudo, durante 5 anos, de 81 até 85 eu fiquei sem gravar. Fiquei fora da mídia, enfim, e estava num processo de desespero, de depressão, de tudo isso. E minha mãe, Dona Alessi Assunção Brandão, foi quem acabou sendo a pessoa que intermediou a minha ida lá no terreiro de seu Rei das Ervas, terreiro de mãe Alice, e foi lá que o caboclo Rei das Ervas disse para mim o seguinte, que se eu quisesse retomar as minhas coisas, eu tinha que cuidar do meu anjo de guarda. Só que eu não sabia detalhadamente essas coisas, né? E foi dito para mim que eu era uma filha de Ogum, de Ansan, que eu tinha que cuidar, né, dos meus orixás. Isso foi me dito no início de 84, e 85 eu volto a gravar. Foi uma coisa assim muito pontual, né? Eu soube disso em 84, aí no mesmo 84, em novembro, eu fui parar em Angola, né? Podia imaginar tudo, menos que eu ia sair do Brasil. Foi isso que ele me disse. Ele disse, você vai retomar a sua estrada, mas antes disso você ainda vai sair do Brasil. E eu não entendi, não acreditei, peço a Gô todos os dias por causa disso, e fui parar em Luanda, né? Para fazer um show lá. Cantei, e quando voltei, logo depois, alguns meses depois, eu assinei um contrato com a gravadora Copacabana, de São Bernardo do Campo, e ali nasceu o meu LP Leci Brandão, foi a minha volta, né? Que veio com Os Fundo de Quintal, Papai Vadiou, né? Zé do Caroço, enfim, tantas músicas de sucesso que eu tive. Sim. E isso tudo aconteceu aqui em São Paulo, ou seja, São Paulo foi o estado, né? A terra que devolveu a minha tranquilidade, devolveu a minha crença, né? Tudo aconteceu depois de 85. Nesse né? disco já tinha alguma música de orixá? Tinha a primeira, que foi Saudação ao Seu Rei das Ervas. Foi por isso que eu comecei a cantar. E ninguém me pediu. Eu fiz de coração, fiz por agradecimento. Né? Levei o LP lá para a mãe Alice conhecer. E aí foi quando ela me avisou que, a partir dali, seria muito bom que eu fizesse sempre uma saudação a um orixá. E comecei com o Seu Rei, depois veio Yansan, e é uma coisa tão forte, tão certa, que em 88, quando eu homenageei Ogum, eu ganhei meu primeiro disco de ouro da minha vida. Né? E dali em diante, o povo começou a observar essa minha identidade, né? Essa minha gratidão com a religião, e tudo foi acontecendo de bom na minha vida. São Paulo abriu as portas, os caminhos, não só de São Paulo, como do Brasil. Eu comecei a viajar, comecei a retomar o meu lugar de sucesso, né? na mídia, e, enfim, veio esse disco de ouro em 88, depois em 89 eu gravei do Noxum, aí depois veio o Oxóssi, e graças a Deus o rumo da minha caminhada foi muito abençoado. A senhora gravou todos os orixás, eu gravei acho. Quase todos. Primeiro eu gravei Queto, mas depois o pessoal de Angola começou a cobrar também, aí eu depois gravei Angola, e tenho aí, já perdi a conta de quantos orixás a gente homenageou. Homenageou com muita fé, com muito respeito, né? E com muita identidade. E faço questão de mostrar isso, de mostrar para as pessoas que
essa religião é uma religião rica, é uma religião séria e é uma religião que quer o bem, sabe? Porque quem é contra o nosso credo tem por norma ficar falando coisas que não tem nada a ver, desrespeitar, dizer que a gente não quer bem de nada, e, enfim, eu fico assim estarrecida de ver como é que pessoas que são ligadas ao governo federal, eu costumo chamar de desgoverno, né, têm a capacidade de fazer reuniões em Brasília para poder prejudicar a nossa religião. E na condição de parlamentar, que eu me tornei depois também, que foi uma outra gratidão que eu tenho, né, a essa religião, que eu jamais poderia imaginar que eu fosse chegar num parlamento, né, ser a segunda mulher negra a entrar na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu pudesse fazer assim algumas conquistas para o povo, sabe, umbandista, para o povo candomblecista, e estamos aí, estamos no 3º mandato, graças a Deus, mas sempre com muita fé, sempre com o nosso fio de conta usando com muito orgulho, sempre andando de branco às sextas-feiras e sempre criando, né, o dia de Ogum, criamos o dia de Iemanjá, né, o dia da Umbanda, o dia das tias baianas, o dia do samba, tudo que tem a ver com o povo e que tem a ver com a nossa ancestralidade, eu procurei criar dentro da Alesp, né? Graças a Deus. Acho que a valorização da cultura, né, eu venho falando isso há muito tempo aqui no canal, porque eu acho que a forma de combater a intolerância religiosa, principalmente, é através da cultura. Com certeza. Não tem outra forma. Não adianta nada a gente falar que mas o cara vai ser preso. Não adianta, ele vai continuar sendo intolerante. A gente tem que mudar a cultura do nosso país. Exato. Que respeite. Respeita. O problema é o respeito. É o respeito e tudo, né? Desde assim, das pequenas coisas. Eu até briguei com a questão do carnaval, né? Porque as pessoas também. Essa é a realidade. Aqui em São Paulo não teve carnaval em fevereiro. Mas na data do carnaval teve um evento de música sertaneja na Embi que levou 10 vezes o número daquelas pessoas pro carnaval. Exato. Então, assim, a gente vive, e eu venho muito batendo nessa tecla, essa questão do racismo religioso, claro, que não tem jeito. A gente tem falado muito, e tem gente que hoje fala assim, mas não pode falar de política. Ser um bandista já é um ato político. Claro. Porque nós somos uma resistência, infelizmente. E que resistência. E que resistência, porque os terreiros são vilipendiados, os terreiros são agredidos e violentados desde sempre. E a forma de nós quebrarmos isso é pensarmos de uma forma política apartidária. Aí o partido, cada um vai atrás do seu. Mas pensar de uma forma política, por isso que eu falo aqui no canal, temos que ser políticos, temos que entender, e eu já falei isso e vou falar isso para as câmeras várias vezes, nesses meus longos de 20 anos de Umbanda, eu sempre sou procurado sobre vários candidatos. A minha madrinha nunca me procurou nesse sentido, para falar assim, pai Léo, só pode me apoiar? Nunca. Mas é a única pessoa que eu apoio, faço campanha já há 3 mandatos, porque eu sei do seu trabalho de defesa de terreiros. Eu já precisei contactar o gabinete e falar, olha, estou precisando, tem um terreiro aqui que está sendo fechado de uma forma incorreta, e fui atendido. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender dessa importância. Mas antes de eu falar dessa importância, eu ainda queria voltar mais um pouco. Leci Brandão, deputada, religiosa e sambista. Quem que nasceu primeiro? Eu acho que nasceu o samba, né? Porque eu sou neta e filha e afilhada de 3 mulheres que foram ligadas à Estação Primeira de Mangueira, né? Minha mãe destilou em Mangueira, nem sonhava nascer, minha avó também, e minha madrinha de batismo morava no Morro da Mangueira. Eu sou mangueirense também, então estamos em casa aqui. E a senhora mesmo nascendo em Madureira? Nasci em Madureira, na Estrada da Portela. E mangueirense? Mangueirense. Porque a Verde Rosa sempre foi comentada lá em casa, né? Sempre se falou em Mangueira, né, na minha casa. E não teve jeito. Não teve jeito. O bichinho do samba, quando pega, não tem jeito. E antes do contato com o seu Rei das Ervas, de pequena já tinha contato? A sua família já era religiosa? Não, já tinha aquela crença ou não? Sempre foi. Minha mãe ia aos terreiros de Umbanda, né? Ela ia num terreiro lá no centro da cidade, do Rio de Janeiro, da Madrinha Zefinha, que eu me lembro bastante disso. E depois esse pessoal
teve algumas pessoas desse terreiro que criaram um terreiro no subúrbio, né, do Rio de Janeiro, lá em Belfort Roxo, era o centro do Caboclo de Pemba, e minha mãe sempre ia lá, enfim, e nesse terreiro minha mãe ficou bastante tempo. Tanto que essa coisa minha de tocar tantã e gostar de percussão, que eu gostava muito de ficar perto dos ogãs. Eu ia para o terreiro para ficar perto dos ogãs ali, ouvindo, assistindo eles tocarem, né? Eu acho que é por isso que a minha atenção sempre se voltou para essa coisa da percussão. E é legal a gente falar isso, né? Porque eu acho que as pessoas que não são da nossa religião não têm muito esse sentido de como que os terreiros fazem um trabalho cultural e social, claro, que não é só o religioso, né? É a criança que está lá, que já está aprendendo valores. Outro dia eu estava falando isso. Eu acho que não existe nenhum lugar no mundo, eu lógico vou puxar a sardinha para minha religião, mas não existe nenhum lugar no mundo para se criar uma criança do que dentro de um terreiro. Claro. Porque dentro de um terreiro você aprende o respeito aos mais velhos, o respeito à natureza, claro, você tem o respeito aos diferentes, porque sim, nós somos a religião que a gente não prega o ódio para ninguém, seja homossexual, seja transexual, todas as pessoas são bem aceitas e não existe nenhuma diferença. Então é importante a gente falar dessa valorização, né? Claro. Da criança dentro de um terreiro ter o seu espaço também, sem problema nenhum, e exato, aprender um monte de coisa. E são lugares que eu faço questão de afirmar, né? Que nunca vi ninguém fazer mal para ninguém, pelo contrário, é só cura, sabe? Só curando, ajudando, fazendo assim receitas espirituais para que as pessoas possam ou se firmar num trabalho, ou passar num concurso, ou sempre pro bem, nada pro mal. Se alguém perde um emprego, todo mundo faz uma vaquinha para fazer uma cesta básica, é a realidade, isso né? Aí. É a realidade dos nossos terreiros. A senhora chegou a trabalhar na Umbanda também ou não? Não, eu nunca trabalhei. Eu não viro no santo. Na verdade, se eu tivesse que seguir seriamente todos os rituais, eu seria um mequede, né? Uhum. Mas, como a minha vida sempre foi muito ocupada, fazendo uma coisa e outra e tal, eu acho que você, para se dedicar, você tem que ter compromisso. Sim. E como você não tem tempo para esse compromisso, você acompanha e tal, respeita, né? E pede, eu sempre peço muito pelas pessoas, sabe, eu tenho por norma falar o nome dos amigos, sabe, falar o nome de gente que trabalha comigo, gente que toca comigo, porque em volta de mim tem muita gente, né, que atua em vários trabalho cultural, trabalho parlamentar, enfim, e eu só peço saúde para todo mundo. A única coisa que eu faço é isso aí. E isso também é uma coisa, né? Eu já percebi muito a fé da senhora em Obaluayê. Sim. E quando a gente fala em cura, não tem jeito, né? O Obaluayê é o orixá. Eu lembro da senhora desfilar na Rosas de Ouro, falando, eu tenho que desfilar no carro de Obaluayê. Porque foi convidada e eu fiquei muito feliz, né? É um orixá importante. É importante por causa da minha mãe, né? Minha mãe carnal, que ela tinha muita ligação, né? com o Mulu, com o Obaluayê. Eu sempre observei isso. Então é aquela fé que a gente não explica, né? Eu tenho isso com o Obaluayê também. Eu gosto do velhinho das palhas. Eu não tenho no meu enredo, mas tenho uma fé nele assim tremenda por achar. É aquilo que eu falo. Quem vive a Umbanda, quem vive a religião, eu acho bonito a senhora ter falado isso. Acorda rezando, vai dormir rezando e agradece o prato de comida e agradece pela chuva, agradece pelo frio, não muito. Até porque a religião tem essa coisa, essa ligação com a natureza, porque tudo é orixá, né? A água, o vento, a folha, né? O mar, a água doce, enfim, a lagoa, tudo tem orixá, a representação do orixá. É por isso que a gente tem que respeitar, porque é a terra, né? É o universo. A gente enxerga diferente, né? Eu acho que o umbandista e o candomblessista, ele enxerga um mundo diferente. Uhum. Né? A gente não enxerga só o mar, a gente enxerga tudo que aquilo representa, né? Iemanjá é como se a gente estivesse nos braços dela. Eu acho que até viver, eu até estava falando isso outro dia, uma das coisas, o meu primeiro contato com a religião foi através de um livro do Reginaldo Prandi, que é o Mitologia dos Orixás. Uhum. E é ali que eu tive contato primeiro com a história dos orixás do que com propriamente a religião. E eu acho bonito como a africanidade ela é poética. Como a poesia de Nanãs ter vindo antes, né? Uma das coisas que eu acho mais bonita, né? Oxalá, que é um orixá que tem um grande tabu com o vermelho, que não aceita vermelho, não aceita sangue nenhum. Em compensação, o único sangue que ele fala
que é o sangue da vida, que é a menstruação. Então, você pensar que os povos já pensavam numa coisa disso, até mesmo uma valorização da mulher, né, que enquanto outras religiões pregam que a mulher tem que ficar jogada, para nós sempre foi... o candomblé não existiria sem as matriarcas. Claro. Né? Claro. O candomblé nunca teria existido se não fosse a mãe menininha, se não fosse a mãe senhora, e tantas mulheres que fizeram parte da nossa religião e fazem, né? Assim como a senhora, que é esse exemplo. Então eu acho essa importância da gente valorizar essa cultura. Por isso que eu fico muito chateado quando a gente vê o que eu vi da excelentíssima primeira-dama falar... Já falei dela, assim, chamando a atenção mesmo para essa violência, né, que é cometida por uma pessoa que é considerada a primeira-dama do país, mas é de um desgoverno. Então, a gente consegue entender, mas sem ofendê-la pessoalmente, diretamente, mas eu sempre chamo a atenção dentro do plenário, no pequeno expediente, sempre que a gente tem fala lá, já por 2 ou 3 vezes eu me manifestei a respeito desse desrespeito que ela tem tido com a nossa religião. E isso é de uma agressão que não tem tamanho. Tem muita gente, e eu falo isso para todo mundo, independente das suas convicções políticas, mas a gente sofre uma perseguição muito maior. Isso eu falei com o Babá Mário Filho e eu vou continuar falando, aonde a gente tem pessoas... Eu vejo um bandista, e eu já vi um bandista defendendo a ditadura. E as pessoas não entendem que a ditadura foi o período que mais fechou terreiros. Exato. Vocês acham que o Geisel, ele era um bandista? Vai achando que né, o Médici virava no céu? Não, ao contrário, esses caras eram totalmente contrários. O caso, eu já trouxe aqui várias vezes, do Pai Jaú, que é uma liderança aqui de São Paulo, teve as unhas arrancadas porque era pai de santo, sabe? Assim, de uma violência também que a gente vem sofrendo, que a gente sofre desde que a Umbanda saiu da senzala, e a gente continua sofrendo. E a gente vê hoje as pessoas querendo relativizar um problema desse. Quando eu tenho uma primeira-dama que ela fala que a minha religião é de demônio, gente, isso é uma agressão. Não fica culto evangélico dentro do palácio. Então, sabe, fala em línguas, um negócio assim. E eu falo isso, com a maior tranquilidade. Porque se amanhã alguém dentro do Palácio do Planalto estivesse fazendo um xirê, eu também seria contra. Ali não é um local para isso. Exatamente. Né? Eu acho que é por isso que eu amo as religiões de matriz africana. Eu acho que isso é muito tranquilo para nós. A gente deixa o sagrado no local certo. O sagrado é no sagrado. Aqui no profano não existe isso. Você não vai ver uma pessoa, não, vou pegar uns atabaques e levar lá no Palácio do Planalto e vou fingir um... Não, isso não existe. Né? O que não vai mudar. Outra coisa que eu queria também trazer no assunto é a questão parlamentar. A senhora já era uma sambista consagrada, uma mulher que já tinha ocupado todo o seu espaço, foi se meter na política para dar dor de cabeça. Por quê, madrinha? O que aconteceu? Eu nem meti nada, não. Me convidaram. Eu não aceitei no primeiro momento, né? Mas aí, mais uma vez, vem a religião para esclarecer para mim o que era isso que estava acontecendo, que eu não estava entendendo nada, porque eu já tinha a minha carreira já, sabe, estabilizada, né, fazendo minhas coisas, e apareceu esse convite que veio através do Orlando Silva, e o netinho de Paula também fez parte disso aí, e o meu empresário me ligou dizendo que estavam me procurando para que eu fosse candidato, e eu não aceitei. Eu falei, não quero me meter nisso, é uma coisa que eu não conheço, eu estou muito satisfeita com a minha carreira, com o meu samba, com o meu pandeiro, com o meu tantã, deixa eu aqui. Só que eles continuaram insistindo, e aí eu resolvi ir novamente, né, no terreiro lá de Seu Rei, para saber o que era isso. Mãe Alice nem era mais viva nessa época, que o convite veio em 2009. Então lá fui eu para São Gonçalo, né, para o Ilê lá de Seu Rei das Ervas, e mãe Neuza, que era filha de Mãe Alice, jogou para mim, foi ver direitinho, e ela disse, olha, é mais uma missão que o seu anjo de guarda está trazendo para você, entendeu? É bom que você aceite o desafio, porque você ainda tem outras responsabilidades
você tem outros compromissos para cumprir, para atender, ajudar o povo, entendeu? É missão sua, esse é um de guarda que está dando, aceite o desafio. E foi aí que eu resolvi dar a resposta lá para o Osmar, que eu iria resolver aceitar a candidatura, e foi assim que eu decidi ser candidata em 2009, e aí em 2010 houve a eleição, e eu levei o PCdoB de volta para a Assembleia, porque ele não estava na Assembleia já há 8 anos. Levei não só eu, mas mais um candidato, né, que foi eleito, e depois de 8 anos o PCdoB voltou a ter cadeira da Assembleia Legislativa, né? Cheguei lá em 2010 e o povo de São Paulo cumpriu, né, um fato histórico na minha vida, ou seja, eu fui a segunda mulher negra a entrar na Lesp. A primeira tinha sido a doutora Teodosina Ribeiro, nos anos 70, e eu cheguei 40 anos depois, sendo a segunda, e graças a Deus, né, e aos orixás, nós estamos no 3º mandato, desde 2010, que a gente ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. E agora estamos tentando ir para o 4º mandato. E vai porque os orixás vai querer. Eu acho que a gente tem um momento que a gente precisa, mais uma vez, independente do partidarismo, eu acho que essa eleição a gente precisa dar um recado para todo mundo, senhor. Que é um recado primeiro, de amor, de paz, de respeito, né? Eu até falei isso com o Evandro e com a Carla. Semana passada a gente teve um caso de um cara tirar uma arma num diretório. A gente está falando sobre essas coisas que vem acontecendo no nosso país. Uhum. Né? Você vai ver, você assiste uma CPI e um sai xingando com o outro. Essa banalização da não sei nem palavra para isso. Essas atitudes também aconteceram na Lesp, né? Gente se agredindo, xingando, tudo. Uma baixaria total. Como pode? Madrinha, a senhora tem 78 anos. Vou fazer agora. Como é que pode a gente chegar em pleno 2022 com a banalização de uma violência dessa? Mas isso é tudo resultado do governo, né? Do desgoverno que está no país. Ele influencia para o mal, influencia para as coisas ruins, para o ataque, para o ódio, para o desrespeito, né? Isso me assusta com um tamanho que é... Como essa banalização do ódio, essa é a palavra, né? Exatamente. A gente vive... E eu, sei lá, eu aprendo na minha religião há muitos anos que o caminho é o amor. Com certeza. Né? A gente vê tanto ódio de todos os lados, independente... eu falo isso, eu não consigo sentir ódio por alguém que é contra mim. Não é contra o que eu acredito. Não, eu acho que o respeito é acima de tudo e a gente vem vendo isso faltar. Por isso que eu acho muito importante a candidatura da senhora, de outras pessoas, para a gente poder mostrar que não dá para construir, a gente não vai construir uma nação em cima do ódio. Claro. Não consigo enxergar dessa forma. Acho que a gente precisa ir para um caminho mais de tolerância, de respeito, de paz, de amor. Pelo menos é o que eu penso. Eu também. Estamos na mesma linha. Acho que é o caminho que a gente precisa ir. Então, vamos dar essa lição nessa eleição aí, pelo menos nessa parte. Outra coisa também é a questão, assim, eu vi que tem um monte de coisa. Por que eu trouxe a senhora aqui? Porque eu acho que tem muita gente que às vezes não sabe, mas quantas coisas que a senhora já fez para o povo de terreiro? Uhum. Quanto que a senhora já nos defendeu? São aí quantas leis, Carlos, que você já falou? Ela apresentou mais de 200, quase 200 projetos. Quase 200 projetos de lei. Sim. Entre eles aprovados, quase 50 aprovados. Dentre eles, essa lei, que eu muito falo dela, que pune administrativamente empresas e pessoas que praticarem a discriminação religiosa. Qual que é a importância, madrinha, de uma lei dessa? Para que ninguém fique perseguindo, né, as pessoas no parlamento e fora do parlamento também, né, no serviço público, enfim, que todo mundo possa ter liberdade, cada um possa cultuar a sua religião de forma tranquila,
Agora, ninguém pode perseguir você pelo fato de você, sabe, usar um fio de conta, pelo fato de você usar branco determinado dia. Acabou isso, não pode mais ter esse tipo de perseguição, sabe, gratuita das pessoas. Então, isso foi muito bom, porque blindou, sabe? Blindou a nossa gente de não poder ter paz, nem de poder cultuar o seu orixá no dia que tem que fazer isso de forma tranquila, né? Então, o fato de termos bancadas evangélicas abertas não só nas assembleias, em todos os lugares, a bancada evangélica é muito forte, todo mundo sabe disso. Uma das maiores, né? Se não a maior, né? Mas a gente passou a ter respeito, né? As pessoas passaram a entender de uma forma normal, entendeu? O nosso culto, né? Aos nossos orixás, a nossa religião, sem ter medo. Você não pode ter que, sei lá, fazer uma prece, fazer um ato solene, sabe? Para uma determinada causa religiosa e não poder por causa da bancada evangélica. Não existe isso mais. A gente conseguiu, sabe, cercar, né, de respeito, né, a nossa religião. Podemos fazer também assim atos comemorativos, né, dentro da Assembleia, reunir as pessoas lá, as pessoas entrarem na Assembleia com seus trajes, entendeu? Eu mesmo já fui. Sem ter problema algum. É aquela questão do respeito à Umbanda, respeito ao Candomblé, sabe? Tanto que a turma que trabalha na casa já sabe, dependendo da indumentária que as pessoas chegam lá, já sabem até que vão para o nosso gabinete, né? Vão lá para o Quilombo da Diversidade, sim, que é o nosso gabinete. Eu acho que, às vezes, as pessoas não entendem, né? Falam assim, então quer dizer que só porque a lei existe eu não vou mais sofrer intolerância? Não é isso. Mas é uma forma de segurar que a intolerância não fique impune. Exatamente. Esse é o principal. Eu até comentei isso, eu tenho um filho de santo, isso foi agora, faz um mês. Ele foi numa loja aqui no Brás, de pano, para comprar pano pro terreiro, e ele simplesmente foi expulso da loja. O dono expulsou ele da loja porque ele tinha uma camiseta escrita Exu te ama. O dono expulsou, falou, aqui eu não vendo para você nem pros seus demônios. Isso é a realidade. Claro. Né? A gente, infelizmente, foi até interessante, eu participei de um debate, entre aspas, lá na Prefeitura da Praia Grande, e aí um dos secretários lá da Secretaria de Turismo, ele falou assim, sabe, é complicado porque a gente postou da festa de Iemanjá na página e a gente começou a sofrer ataques na página da prefeitura sobre os festejos de Iemanjá. E ele falou assim, isso é meio complicado. Aí eu levantei a mão e falei assim, meu irmão, o que você está relatando para nós é o nosso que nós estamos acostumados. Nós já estamos, e mais uma vez, isso não é o certo, a gente não pode, mas nós infelizmente já estamos acostumados a sofrer essas violências na nossa vida inteira, de alguém que é contra, alguém que não deixa de entrar num lugar, ou uma roupa. E eu acho que a Umbanda precisa, e o Candomblé precisa ocupar esse espaço. Eu tenho uma pergunta para a senhora acha que um dia nós vamos ter uma bancada do Axé? Eu tenho muita esperança que sim, porque como eu sou uma pessoa que sou muito otimista, né? Eu acho que do jeito que está tendo muita coisa ruim, mas também, por outro lado, tem muita gente, sabe, do Axé que tem se unido, tem se encontrado para debater esses problemas, né? A gente tem procurado fazer com que outras representações também, né, da questão afro, da questão da negritude, entendeu? Possam ocupar espaços de poder, e com isso a gente vai fortalecendo, entendeu? Esse lance. Eu sempre sou da esperança. Eu tenho muita esperança que um dia isso vai modificar. O Brasil está acordando mais, né? Tá olhando mais para um pesadelo tremendo, né? Sabe? A igualdade, né? O respeito, tudo isso, sabe? A liberdade religiosa possa ter espaço. Eu confio muito que o povo brasileiro demorou bastante, está demorando, mas pouco a pouco ele vai chegar lá, até porque eu acredito muito na força dos orixás. Os orixás vão nos ajudar. Eu acho que a gente precisa disso.
eu fico pensando muito nisso, nessa questão. Uma coisa que eu não gosto é a mesma coisa. A gente está falando disso. Vai aparecer alguém no comentário e fala assim, mas está falando de política, religião e política. Religião e política se misturam ou não se misturam, Claro Madrinha? que sim, claro que sim. Tanto se misturam que você vê que o povo evangélico ele está se fortalecendo, criando, construindo suas igrejas e tal. De que forma? Através do poder. Poder legislativo, poder executivo, entendeu? Poder judiciário. Sim. Eles estão nos 3 poderes. Então, inclusive, estão com tanto ministro poder. terrivelmente evangélico. Pois né? Estão com muito poder até demasiado. Porque se fosse um poder que diferencia, mas não, né? Não. Eu acho que a partir do momento. Outro dia até tentaram me pegar aí num contrapé. Falaram assim: pera, o senhor tem um discurso muito libertário. Até mesmo aqui, quando o Babalho falei assim, eu queria saber da sua opinião do aborto. Já que o senhor é de esquerda. E aí eu falei o seguinte: olha, vou ser bem sincero. Eu, como espiritualista, acho que o aborto é um crime espiritual. Mas a minha religião não tem que legislar sobre nada. O Estado é o Estado. O Estado tem que decidir, não sou Claro. eu. Eu acho que a gente precisa urgente diferenciar isso. Né? Estado é Estado, religião é religião. Agora, que o Estado tem por obrigação respeitar e defender todas as religiões, que é isso que não vem acontecendo. Né? Onde um país que sei lá, não sei nem o nome que eu vou falar desse cara, mas que esse idiota fala que o Brasil, um país que tem cristofobia, o Brasil não tem cristofobia, não. Isso não existe. O que existe é uma teocracia danada aqui no nosso país, onde muitas instituições são, além de supervisionadas, são, como eu diria, protegidas em vários âmbitos. Tá? Não estamos falando nem só no social, não. Estamos falando até no financeiro. Não, tem proteção de verba, de impostos, enfim, uma série de facilidades que eles conseguem. E o pessoal, por exemplo, da religião de matriz africana tem perseguição sobre isso, entendeu? É obrigado a pagar imposto, sabe? Corre risco de ter o templo fechado, derrubado, entendeu? Tudo que é de ruim, de punição, sempre é guiado para o nosso lado. Uma das coisas que eu sempre briguei isso nas federações, que eu sempre fui contra, que eu falo que nós não temos um calendário de vacinação para sacerdote. Deveria ter. Porque o padre, ele tem, e o pastor também tem. E nós não somos contemplados. É lógico que agora, graças a Deus, com essa questão da vacinação do Covid, a gente também ganhou uma nova consciência. Né? O governo quer vacinar todo mundo. Isso é bom. Mas durante muito tempo eu tive que pagar do meu bolso vacina da gripe. Enquanto você vê, o padre tem vacina, o pastor pai, o senhor não quer pagar vacina? Olha quantas pessoas a gente atende no terreiro. Então, assim, são pequenos movimentos, você ser proibido de entrar num hospital. Eu já fui. Exatamente. E constitucionalmente eu tenho direito como líder religioso. Mas já aconteceu várias vezes de eu chegar lá, aí a pessoa da recepção falou assim: mas o que o senhor é? Sou pai de santo. E como que o senhor me prova que o senhor é pai de santo? Uma vez eu falei para ela: o senhor quer que eu incorpore aqui? Se senhor quiser, eu incorporo aqui o preto velho. Não, então pode entrar. Mas a gente precisa começar a deixar essas coisas mais claras, né? Tem uma das coisas que eu até queria trazer, foi um dos momentos assim que eu vi muito bem da madrinha, foi quando a gente teve uma lei aqui em São Paulo anti-tabagismo, que era uma lei que proibia o tabagismo dentro do culto religioso. E isso foi uma briga tremenda, porque eu não conheço nenhum culto religioso que use fuma, a não ser a gente. E a senhora conseguiu derrubar. Né? Se hoje você aqui em São Paulo o teu caboclo tá fumando charuto, é graças à madrinha, senão não ia fumar, não. Então são esses movimentos que eu acho que é importante a gente pontuar para o pessoal, para entender o quanto que E não é nada absurdo, né? Nada que nós estamos pedindo é absurdo. A gente está brigando por podermos cultuar a nossa religiosidade por ajudar o próximo. Exatamente. É muito doido a gente pensar nisso. Outra coisa. Quando a senhora começou a gravar ponto de Umbanda, com cantiga, a senhora já sofreu alguma intolerância no mundo artístico, ou nunca teve isso? Não, eu sabia que havia algumas emissoras de rádio que evitavam executar os nossos discos e tal, pelo fato de ter, né,
ponto, de ter cantiga, de orixá, enfim, mas isso aí nunca me atingiu diretamente, não, entendeu? Mas eu soube que havia uma certa esclarecia aqui. Não vamos. Mas isso é uma coisa que outro dia eu estava pensando, né? Aliás, quem estava falando isso até foi o João Gordo no Pedro Bial. Sim. Ele tava, durante uns anos, a senhora começou teve essa retomada em 85, 84. Exato. Naquela época, na televisão, a gente via muita macumba na televisão. A gente teve o caso do Seu Sete da Lira, da Mãe Cacilda, que foi no Flávio Cavalcante, que foi no Chacrinha. E naquela época você tinha Ronivon cantando Ponto de Oxóssi. Você tinha um monte de gente, o Rui Mauriti cantando Xangô, Oxum. E hoje a gente não vê tanto, madrinha. Por que a senhora acha que a gente não vê tanto isso hoje? Na música, dessa forma como era antigamente. Não que não tenha, mas a gente vê uma certa resistência hoje maior do que aquela época. O Brasil era mais macumbeiro nos anos 80? Eu não sei se era, mas o que eu posso dizer é que a questão religiosa, né, a questão da Umbanda e do Candomblé, eles tiveram assim uma expressão de muito mais seriedade, de muito mais exemplos e tal, até por causa dos baianos, né? Porque quando surgiu os baianos, os doces bárbaros, né? Surgiram, as pessoas começaram a olhar de uma outra forma. Você começa a ver Caetano, Bethânia, Gal, Gil, né? Todo mundo, inclusive nos shows de teatro que eles faziam, paramentando, sabe, suas coisas, suas contas, né? Não só no pescoço, como no braço, como no show, né? Nas roupas. Os doces bárbaros mostravam muito isso, o orixá de cada um, né? No show. E hoje a gente não vê tanto isso, né? Não vê, mas é que, sei lá, ou as pessoas não estão dando mais importância porque acham que agora todo mundo consegue resolver tudo, mas ao mesmo tempo o mundo está tendo cada exemplo, como é que as coisas estão mudando, né? Que a natureza está mudando, sabe? Tem dado vários recados, os recados têm sido dados. Tem muita coisa acontecendo no mundo que fica todo mundo espantado. Mas como é que está acontecendo isso? Sabe? É rio que transborda, é montanha que cai, enfim, é muita ventania, sabe? Está acontecendo um pouco de tudo. No Brasil não tinha essas coisas, mas ultimamente tem acontecido bastante. Porque é o desrespeito à natureza também, até porque a gente tem um desgoverno que não respeita a natureza. Querem acabar com os indígenas, com as matas, com os rios, com tudo. Eu vivo falando isso. Assim, tem muito bandista aí que está defendendo, quer receber seu caboclo, mas tá lá os índios sofrendo no nosso país. Mas eu fico pensando nisso. Será que a Clara Nunes hoje não sofreria uma grande intolerância? Com certeza. Não sei se ela conseguiria ir hoje na TV, em 2022, de branco, com as contas dela cantar. Né? É uma coisa um pouco complicada que eu vejo. Mas nós temos, inclusive, canais de televisão que são comandados por pessoas, igrejas, né? Por igrejas, entendeu? Eu fui acho que foi faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu fui numa palestra. Era um encontro que a senhora estava comandando lá no PCdoB, que eu fui e a senhora falou uma coisa muito interessante, que ou a esquerda repensava nela, ou nós estamos fadados a um problema muito sério. E aí, depois disso, eu comecei a pensar algumas coisas. Hoje, quando a gente pega o nosso cenário político hoje, a gente vê que a maioria das pessoas hoje que votam, né? Isso eu até achei interessante porque eles pegaram isso do Boulos. A maioria das pessoas hoje que votam no Boulos são as pessoas que vivem hoje na classe média para classe média alta. Quando a gente pega os terreiros de Umbanda, hoje os terreiros de Umbanda são muito mais frequentados por pessoas de classe média e classe média alta. Os terreiros não estão mais tão fortes hoje nas periferias como hoje a igreja evangélica está. Exatamente. O que a senhora atribui a isso, madrinha? Os terreiros, e aí eu colocaria os terreiros e... não vou nem falar a esquerda, vou falar os terreiros e os movimentos sociais. Eles se afastaram um pouco das periferias, a senhora acha? Não, é que eles fazem um trabalho de paternalismo, trabalho
dão mais cestas básicas que os outros, eles vão mais nas cadeias do que, né, outras pessoas. Os pastores vivem, sabe, visitando, doando coisas, enfim, e acham que dessa forma eles vão conseguir seduzir, sabe, as pessoas, né? Vão conseguir seduzir. A gente sabe, inclusive, que tem uma ordem aí que está sendo dada nas favelas, que não pode, eles não querem mais partidos de direita, né? A direita não vai poder fazer campanha nas favelas, enfim. E aí já teve um representante de um partido direita mesmo, que disse, olha, não vou mais nas cadeias, não vou mais levar alimento, não vou mais dar doação, entendeu? Já que a gente não pode fazer isso. Quer dizer, uma forma de uma ameaçar, troca, né? Entendeu? E não é por aí. Porque assim, é muita invenção, né? De coisa que não acontece, que eles dizem que estão fazendo, que vão fazer, que conseguem fazer, enfim, que a pessoa vai ficar rica de um dia para o outro e tal. É muita... O mercantilismo é grande também, né? Dessa forma. É a história de que, você vai perder o emprego, você vai perder tal coisa, você vai perder tal coisa. A base da troca ainda no nosso país é muito forte, né? Exatamente. E eu acho isso um grande mal para tudo que a gente fala de religião. Bom, eu tenho aqui uns quadrinhos que é o que eu vou fazer com a senhora agora. Aqui nós temos nessas bolinhas várias perguntas de vários dirigentes que já passaram por aqui. Certo. E aí eu vou pedir para a senhora tirar uma bolinha e me dar. Tá. Vamos no azul e rosa. E a senhora vai responder. Ah, sim. A pergunta do pai Angels de Xangô, da aldeia de Caboclos. Como seria a sua vida sem a espiritualidade? Acho que seria uma vida vazia, sem esperança. Porque a espiritualidade é tudo para mim. Foi graças a ela que a senhora faz o que a senhora mais ama. Que foi voltar a cantar, né? Exatamente. Você daria, imagina, Leci Brandão sem cantar? Não tem como. Eu acho que a espiritualidade é muito importante pra gente ainda. Fundamental. Né? Bom, antes de eu ir para outra bolinha, já vou aproveitar e já vou começar a dar os presentes, pessoal, que você vai ganhar os presentes hoje. Bom. Um deles é uma camiseta do Eparrei, que é nosso patrocinador, e ele sempre manda uma camiseta. E aí foi até engraçado, que a minha pessoa falou pra mim, mas vou dar uma camiseta de Yansan. Eu falei, vamos dar uma camiseta de Yansan. E aí ela falou assim, mas Yansan? Eu falei, eu acho que a madrinha é filha de Yansan, mas mesmo se ela não for, ela é Yansan, claro. Então, presente pra senhora. Espero que a senhora goste. Filha de algum que você não tem como ser uma guerreira, então, madrinha. Nasceu pra brigar, pra guerrear pela gente. Não tem como. Olha, Parrei, linda, Yansan. Pô, nossa, mãe, linda demais. Espero que a senhora goste. Vou mandar customizar, porque ela é grande para mim. Vou mandar diminuir, enfim. Lá pra eles e vou usá-la. Brevemente ela será vista lá no plenário. Né? A nossa coisa. Adorei o presente. Muito. E essa é maravilhosa. Eu sou filho de Xangô com Iemanjá, mas eu confesso uma coisa pra senhora. Eu gosto mais da minha mãe do que do meu pai. Eu gosto muito de Xangô, mas Iemanjá mexe comigo de uma forma que é diferenciado. Adorei. Presente, hein? Fantástico. E agora, madrinha? Agora são vários quadros que a gente tem aqui, porque é o que o pessoal gosta de ver o pessoal responder. Nessas bolinhas aqui, nós temos perguntas polêmicas. Sim. E aí nós queremos ver a opinião da madrinha dessas coisas polêmicas da nossa religião. E fique à vontade para responder. Sim. O que a senhora quiser. Aqui não tem censura nenhuma. A internet ajuda a nossa religião ou atrapalha? Eu acho que dos dois lados. Eu acho que quem quer saber mais profundamente de algumas questões e tal, vai buscar na internet, mas nem sempre a resposta da internet é a resposta perfeita. É a resposta que fala da realidade, sabe, da verdade.
Tem muita coisa, às vezes, que aparece na internet que é EQ, sabe? É escabrosa, né? Exatamente. A gente vive hoje eu acho que a Umbanda vive uma realidade hoje complicada no social. Porque eu falo muito isso. Antigamente, para você ir num terreiro, igual a senhora, foi lá, pegou o carro, foi lá no Rei das Ervas para conversar. Hoje em dia, o primeiro contato que as pessoas têm com religião é através da internet. E às vezes você vê uma pessoa que não está falando, nem tem autoridade para estar falando o que ela está falando. Exatamente. E está ali falando um monte de coisas, eu acho meio complicado isso hoje. E também a gente não pode desconsiderar que a questão econômica, né, é uma questão muito complicada, porque às vezes as pessoas acham que tem que ficar rico, tem que ganhar dinheiro, fingindo que está fazendo caridade, sabe? E caridade não é bem isso, não. Caridade é diferente. Quando você quer salvar alguém, quer ajudar alguém e tal, você tem que fazer porque a intenção, né, do seu anjo de guarda que lhe conduz para fazer alguma caridade, não é só pensando na questão financeira. Tem que pensar na questão mesmo de fazer bem, sabe? De dar fortalecimento para aquela pessoa. Eu acho que tem muita gente hoje em dia que lida com a religiosidade de uma forma muito superficial. Certo. Né? Eu ainda acho, por mais que eu não seja não tenha tanta idade assim, nem de religião, 19 anos não é tanto assim, mas eu acho que ainda falta a simplicidade, sabe? Com certeza. De sentar na frente de uma entidade, de conversar com ela, de aprender ali. Uhum. Né? Não é aprender de uma forma... E eu não sou contra curso, nada disso, aliás, eu dou curso, mas falta ainda essa simplicidade que eu acho que a gente só ganha ela batendo cabeça, indo no terreiro, né? Vivenciando a espiritualidade como um todo. Os mais velhos sempre disseram o seguinte, que antigamente o mundo era diferente, né? Você com uma folhinha, você conseguia fazer coisas fantásticas. Você conseguia, sabe, curar a gente, você conseguia recuperar emprego, você conseguia, com um banho, com uma ervinha, as coisas aconteciam. Hoje as pessoas fazem 1000 trabalhos, sabe? Um monte de coisa, gastam um dinheiro enorme e tal, e as coisas custam acontecer. Porque perdeu aquela força, sabe, espiritual. Perdeu a simplicidade, né? Exatamente. Eu gosto muito de uma história do pai Zélio Fernandino, né, que funda a Umbanda, de uma vez o pai Antônio, o preto velho dele, simplesmente chegar e falar, olha, vai ali no mato, pega pra mim 3 tipos de mato. Pra que não que eu vou fazer um amanci? E aí hoje em dia, né, as pessoas falam assim, mas peraí, lá em 1908 fazia amanci com qualquer erva. Porque a força não estava só na erva. A força estava na reza. Né? Eu acho que era isso que ele estava nos ensinando. Porque hoje em dia, se você pegar na internet, você tem que tomar um banho de arruda, pescoço para baixo, segurando a perna direita, com a lua minguante. E as pessoas esquecem que o que vale é a reza. É a reza, exatamente. Né? Então, eu falo isso, as pessoas estão trocando a Umbanda pela Ana Maria Braga, né? Que você pega a receitinha na internet, tem que seguir. Não é bem assim, né? Para cada um tem um remédio um pouco diferente. Bom, agora nós vamos para uma parte que eu vou pedir para nossa diretora o papelzinho que tinha aqui. Tá aqui ainda? Aonde? Ah, está aqui. Achei. Madrinha, essa é a parte que eu mais gosto. Sim. Que é a seguinte. A senhora vai escrever para mim, num papelzinho aqui, o que a senhora gostaria de queimar da nossa religião. O que não precisa mais, que a gente já devia ter jogado fora, que a gente vai queimar no nosso caldeirão, para mandar embora. Certo. O que a senhora gostaria de queimar? Enquanto isso, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí, comenta aí se você está gostando. Vocês viram que a madeira não tem papo na língua, não. Aqui tem que falar mesmo. Botando fogo no nosso caldeirão.
Mais uma vez, se inscreva, ativa o sininho, procura nas redes sociais. Redes sociais da madrinha, como é que é? Leci Brandão Oficial. Deputada Leci Brandão no Instagram. No Instagram e no Facebook. Isso. E se você for de São Paulo, vote nela. Pronto, mais específico que isso não existe. É simples. É a defesa, gente. Tem que defender. Eu defendo mesmo. Eu podia ter com desse, né? Eu esqueci o meu. Tá lá fora, né? Pega lá pra mim. Botei aí. O que a senhora está escrevendo, madrinha? Já escrevi 4 coisas aqui. Já. 4 coisas. Já escrevi. Entre elas, o que nós temos? Inveja, superioridade, vaidade, maldade. Tudo isso ainda existe na nossa religião. Existe. Precisa queimar. Existe. Precisa queimar. Inveja, superioridade, vaidade e maldade. O ser humano ainda é muito falho. E isso, o que a senhora acha que isso aqui faz de mal para a nossa religião? Ela não cresce, ela não vai nunca trazer, sabe, a paz, não vai trazer a confiança. Porque você acha que você trabalha melhor que o outro acha que, não, fulano tem mais filho de santo do que o outro. Ainda sabe? Existe uma... Sabe? competição, né? Disputa, competição. E eu acho, inclusive, até que a religião poderia ser mais unida se ela se livrasse dessas coisas, sabe? Fosse uma coisa mais solta, mais natural. Ainda eu levanto muito essa bandeira aqui no canal da questão da intolerância intra-religiosa. Porque a gente fala muito de assim, não, você tem que respeitar, mas você não respeita o seu irmão. Isso. Né? Se você tá com fio de conta branco e o outro irmão tá com fio de conta azul, você já fala, por que ele tá usando azul? Olha, mas você viu o tamanho do fio de conta dele? Pois tem isso aí. Bobagens. Vaidade, uma né? vaidade. Coisa. Não precisa isso. Eu falei, até citando isso de novo, trazendo esse caso político da questão da festa de Iemanjá, isso foi uma coisa que o dos secretários falou para mim. Ele falou, sabe o que eu acho interessante? Eu faço evento na Praia Grande com todas as religiões. E todas as religiões, independente das denominações, elas se juntam para um evento. O festejo de Iemanjá é a única que um pai de santo chama ele, o outro chama porque quer um lugar melhor, porque quer o outro. Tem disputa de lugar, tem tudo isso. Madrinha, a gente não entendeu ainda um pensamento de união. Nós precisamos urgente que isso aconteça. Então acho que esse é o recado pro pessoal. A simplicidade é a coisa mais tranquila que pode existir, sabe? Precisamos disso urgente. Urgente. Bom, outro presente que eu quero dar para a senhora é o livro, né? A editora Mariô é nossa patrocinadora. Sim. E sempre nós mandamos um livro. E aí eu pensei, que livro eu vou dar para a madrinha? É lógico que eu vou dar o livro de um autor que talvez a senhora conheça, que sou eu mesmo. Que é a história do Preto Velho, do Pai João, que eu trabalho. Que, aliás, eu foi... gosto muito de Preto Velho, né? E foi a base uma das bases do enredo de Preto Velho, da Tatuapé, desse ano. Do Congo. Foi a história do Pai João, então eu espero que a senhora leia aí, goste do livro. Gostar muito. E conte aí a nossa história. Preto Velho, né? Preto Velho é uma simplicidade. Preto Velho é candura. Meu sabe? amor. Doçura. Meu amor. Eu falo que existe 2 times, o time do Caboclo e o time do Preto Velho. Minha esposa, quando ela pode, ela trabalha com a Dona Jurema. Eu, quando posso, trabalho com o Pai João. Preto Velho é o meu amor. Eu gosto de Caboclo, mas Preto Velho é Preto Velho. A senhora prefere Caboclo ou Preto Velho? Eu gosto muito de Preto Velho, mas eu gosto de Caboclo também, afinal de contas. Sou rei das ervas, que eu diga. É fundamental. Bom, madrinha. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Pra gente, já partindo para o nosso encerramento, porque eu sei que o tempo da senhora é bem puxado, nós temos um quadrinho, que é a Rosa Branca, símbolo da nossa querida Umbanda, né, pelo Caboclo das 7 Cruzilhadas, que é essa flor a senhora vai levar para casa como um presente nosso. Muito obrigada. Mas nós sempre fazemos um quadro que a senhora entrega essa flor em agradecimento, em pedido, enfim, dentro do seu axé mesmo, a uma pessoa. Não precisa ser uma pessoa, pode ser 2, 3, mas principalmente não precisa estar encarnada. Para quem da espiritualidade, pode ser entidade, pode ser alguém que já se foi, alguém que está aqui. Mas aí eu peço para a senhora olhar para aquela câmera
e entregar essa flor como símbolo de respeito, como símbolo de amor, principalmente? Eu quero, com muito sentimento, né, entregar essa rosa branca, né, para o espírito da minha irmã, que se foi em janeiro, que é a Yara de Assunção Brandão, né? Ela nasceu dia 2 de abril, ela faleceu em 4 de janeiro de 2022. Faz muita falta para a minha vida, era uma pessoa com quem eu conversava, com quem eu trocava ideia, uma pessoa que me defendia em qualquer circunstância. E eu estou sentindo muito a falta dela, até porque está se aproximando da data do meu aniversário, e no ano passado ela estava comigo, junto com as minhas sobrinhas. Veio aqui para São Paulo, passamos o dia junto com o pessoal lá do gabinete, foi muito bonito. E eu tenho pensado muito na Yara. Eu tenho a foto dela lá em casa, uma foto inclusive que está ela, a mamãe, as minhas sobrinhas, a minha sobrinha neta, e eu estou sempre rezando, pedindo para que o espírito dela esteja num lugar iluminado, um lugar muito bonito, e que ela possa olhar pelas filhas dela, pela Nuala Brandão da Gama Pereira, pela Letícia Cristal Brandão e pela netinha dela, que é a Pérola Brandão da Gamba Laje. Faz muita falta para mim, eu quero dedicar essa rosa branca aqui para o espírito dela. Que lindo. Nós somos parte deles, né? E eles são parte nossa. Eu acho que esse é o mais bonito da espiritualidade. Para nós, o outro lado é muito importante e a morte não existe, né? Então, isso nos consola. Madrinha, eu sei que a senhora está bem emocionada, mas eu vou pedir para a senhora agora falar para o pessoal suas redes sociais, para quem quiser acompanhar a importância das lutas da senhora pelos terrenos. Pedir voto mesmo, porque a gente precisa que a senhora se eleja, que a gente precisa de alguém para nos defender. Então, a palavra é toda da senhora. Bom, meu amigo, minha amiga, meu camarada, minha camarada, meus companheiros, meus irmãos de fé, a gente está mais uma vez se colocando aí nessa situação de candidata, né, a uma reeleição para deputada estadual. Eu tenho certeza de que, em algum momento da minha vida parlamentar, eu tive uma atitude para fortalecer você, para ajudar você. Tenho certeza que eu já fiz isso. Mas foi obrigação minha, não fiz favor nenhum a você, você não tem que me agradecer de nada. É minha obrigação, é minha missão, principalmente missão. Eu tenho certeza que os orixás me colocaram na terra nesse momento, nessa situação desde 2010, para cumprir essa missão, que eu não sabia que eu tinha, mas eu tenho. E dizer que a gente ainda tem muita coisa para realizar. Eu quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que me ajudam, a minha assessoria, né, de gabinete, aos músicos da minha banda que me ajudam na minha parte artística, né, levando alegria, continuo levando alegria para tanta gente no Brasil inteiro, graças a Deus. E dizer que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu faço as coisas por intuição e também ajudada, fortalecida por pessoas especiais, né, que os orixás colocaram no meu caminho. E Pai Léo é um deles, a quem eu já pedi muita coisa e que me atendeu também. Espero que a gente vá para mais essa labuta, para essa missão, e que tudo saia a contento, mas principalmente que todos tenhamos saúde. Todo mundo tem que ter saúde. Não adianta a gente só pensar em vitória de eleição e estar ruim, passar mal, sabe, ter problemas, não. Que todo mundo possa correr dentro de um ambiente de paz, de respeito, de tranquilidade, e que todo mundo possa realizar seus sonhos, né, merecidos. E, mais uma vez, gratidão por tudo que vocês fizeram por mim. Muito obrigada. Que Deus e os orixás os abençoem. Madrinha, obrigado pela sua presença. Quero agradecer a minha madrinha de escola de samba, a sambista, que eu ouço desde pequeno. Quero agradecer a líder religiosa que a senhora é. Muito obrigado por defender o nosso povo.
Muito obrigado por nos defender, por me defender. Muito obrigado por ser a mulher que a senhora é, a pessoa que a senhora é, por tudo isso que a senhora realmente representa para nós. Obrigado. Talvez, eu acho que a senhora já ouviu muito isso, mas é sempre bom a senhora ouvir o tamanho da grandiosidade que a senhora representa para nós. A senhora estar dentro do parlamento nos deixa, eu durmo mais tranquilo, eu consigo botar minha cabeça no travesseiro mais tranquilo. Então, muito obrigado pela senhora nos defender e por tudo que a senhora representa lá. Eu não faço isso com todo mundo, mas com a minha querida madrinha eu faço, tenho muito orgulho. No dia 2 de outubro, é isso, né? Da eleição, dia 2 de outubro, por favor, 65035. Se você for daqui de São Paulo. Se você for de outro local, procura um candidato que defende as nossas pautas. Você pode votar para quem você quiser, para presidente. Tem os melhores, mas vote para quem você quiser. Só que o que a gente tem que dar valor é a nossa representação na Câmara. Ela é mais importante do que o presidente até. E a gente tem que defender as nossas pautas. E Lecim defende a nossa aqui em São Paulo. Procure aí onde você tiver as suas pautas. E aqui em São Paulo, se você for desse estado, 65035. Está aqui. E eu não estou fazendo por uma frente da senhora, não. Porque eu voto na Lecim desde antes de conhecê-lo. Muito obrigado pela senhora estar aqui. Axé, que Ogum e Assã abençoe a senhora e todos os orixás. E eu sempre encerro cantando um ponto. E olha que momento que eu vou tocar para Leci Brandão cantar um ponto para mim. Então, que ponto que a senhora cantaria para a gente encerrar hoje? Eu cantaria a saudação ao seu Rei das Ervas, que eu falei tanto nele, por causa no início de tudo. Ele que me mostrou, né, tudo que ia acontecer, eu acreditei. Eu sou uma pessoa que até hoje, né, estou aí com muita força do povo, né? O povo do santo que me ajuda, que pede axé para mim, sabe, nos seus trabalhos, né, nas suas casas, pede sempre coisa boa para mim, pede banhos para a gente tomar, para fortalecer, enfim. Eu quero dizer o seguinte: ele é caboclo, é rei das ervas, ele é caboclo, é rei das ervas, Padre, Filho e Espírito Santo, na hora de Deus, amém. Sou filho do Pai eterno, para sempre, amém, Jesus. Ele é caboclo, cheio de uma roupa cheia. Saravá e até sexta-feira que vem. Até mais. Sua bênção.